Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da 4ª temporada do Papo de Quê, Fabiano? Do meu podcast que eu tenho tanto orgulho, um movimento tão poderoso, tão cheio de conteúdo, que transforma tanto a vida das pessoas por meio do ambiente de negócios, né, que é um grande facilitador, é uma grande máquina de geração de possibilidades, né? Bem, gente, olha só, no episódio de hoje eu vou receber uma pessoa extremamente especial, uma super especialista, para a gente falar sobre um tema importantíssimo. Como potencializar a energia do time e aumentar a produtividade. Olha só, quem não quer potencializar a energia do time e aumentar a produtividade da empresa? Isso vai impactar, claro, na geração de resultados. A gente aumenta os resultados da empresa. E eu já estou aqui com a minha super convidada, a Cris Oliveira, que vai falar com vocês daqui a pouquinho. Ela é especialista em engajamento de times de alta performance e eu estou ansiosíssimo para bater um papo com ela, que eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês, a gente vai aprender muito com ela. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a Omie, a qual eu sou embaixador oficial e que oferece ao mercado um RP de gestão financeira incrível, completo e extremamente intuitivo. A VR, que oferece um ecossistema completo de soluções de RH, incluindo benefícios como vale alimentação, refeição, além de ferramentas de ponto eletrônico, sistemas de gestão e vale transporte. Também conta com um canal exclusivo para contadores, e é muito bacana, tá? Lá na Tati que a gente utiliza também. A Fortes Tecnologia é um super sistema, vocês sabem qual é o sistema que eu estou falando, né? Eles oferecem uma contabilidade diferenciada, um sistema extremamente diferenciado e também intuitivo, tá? A Alforce, que é o primeiro software brasileiro focado em precificar e aumentar as vendas de serviços contábeis, que a gente utiliza na tática e a gente passou a vender mais e a precificar de forma correta. Eu quero agradecer também as marcas que nos apoiam aqui, que é a FAS Educação e Gestão de Negócios, que é a minha empresa que gerencia toda a minha carreira como palestrante, mentor, o meu podcast, os cursos, e a Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa de contabilidade já há 16 anos, quase 17 anos. Falar em FAS, não sei se você conhece a Faz Stream. A Faz Stream é a nossa plataforma de cursos. Inclusive, essa especialista que está aqui comigo, em breve estará disponibilizando também alguns cursos sobre engajamento de equipe lá. E a Faz Stream, ela tem várias trilhas importantíssimas que vem alavancando diversas empresas de contabilidade. Tem o curso completo do meu método, que é o método COPS, e também de outros especialistas, tá, gente? Então, quem não conhece ainda, vai lá no Instagram da Faz, tem um linkzinho que a gente consegue conversar e com certeza vai fazer muito sentido para todos vocês. Muito bacana, né? Vamos agora para o que interessa. Vamos bater aquele papo. Muito feliz em receber você aqui, viu? Até que enfim, né? Até que enfim! Até que enfim, gente, olha só, Cris Oliveira. Feliz se apresenta estou, aqui. muito feliz, muito honrada e muito grata por ser contribuição e por receber também a sua contribuição, porque maravilha. esse papo de quê, hein, Fabiano, hoje... É um sucesso, É um né? sucesso! E maravilhoso estar com a sua audiência, com essas pessoas que buscam mais da vida, que buscam mais para os seus negócios e que lhe escolheram para se inspirar e irem além. Olha, minha gente, vê que energia maravilhosa, já começamos super bem aqui. Sim, tem como não começar bem com o Fabiano. Olha só, eu que estou dizendo também aqui, viu? Eu tenho certeza que a gente vai fazer um super episódio, viu, Cris? Vamos sim. Tô curioso para ouvir você falar. Então, vamos lá, então vamos começar. Mas eu gosto de falar muito também, viu? Vai ser um problema aqui, porque a gente gosta de falar, né? A gente vai equilibrando, né? Mas é uma troca. É uma troca maravilhosa. É, sim. Cris, olha só, eu sei que as empresas, elas têm muitos problemas de engajamento de time, né? Seja um engajamento para que as pessoas se sintam pertencentes àquela empresa e elas produzam e elas estejam felizes e elas tenham, inclusive a empresa consiga alcançar um clima organizacional, né, positivo, né, para o resultado. Mas também a gente tem nas empresas um problema muito específico que é a produtividade. A gente sabe dos altos custos hoje, né, e sabe que uma precificação é algo que a gente tem que sempre estar correndo muito atrás para entender o que é que a gente vai agregar de valor para se diferenciar e conseguir manter aquela precificação.
aplicação, principalmente em empresas de contabilidade, que hoje o mercado vem mudando muito. Mas veja, quando a gente fala de time, a gente fala de produtividade e a gente fala de resultado de empresa, né? E eu tenho certeza que muitas empresas que buscam a sua consultoria, seus treinamentos, buscam exatamente por isso, porque você vai até a empresa, faz um diagnóstico, diz o que é que ela precisa para aumentar a produtividade, para energizar aquele time. E aqui eu queria saber, inicialmente, né, o porquê de você ter escolhido se especializar exatamente nessa percepção de liderança, nessa percepção de engajamento de time, fazer esse diagnóstico de empresa. O que foi que você enxergou nas empresas, né, que disse, olha só, o que eu tenho aqui pode ajudar muito bem essas empresas, pode fazer essas empresas performarem muito mais? Bom, Fabiano, gratidão por essa pergunta power, maravilhosa. As empresas, elas são feitas por pessoas. E eu considero que a gente faz empresas com pessoas e para pessoas. E é fundamental que a gente tenha essa paixão por desenvolver as pessoas. Eu acredito verdadeiramente que todo ser humano tem uma potência muito grande dentro de si. E que se ela adequadamente for desenvolvida, trabalhada, ela for acompanhada, ela consegue gerar não só resultados para a empresa, mas resultados para si mesma. Eu acredito nesse equilíbrio. Quando as empresas estão buscando engajamento, estão buscando produtividade, em alguns momentos elas perdem esse processo da proximidade com o colaborador em saber qual é a busca dele dentro da empresa. Então, o primeiro processo começa na atração e seleção desse profissional. Começa pela porta de entrada da empresa, que é o RH. Compreender qual é a busca dele. Antes da gente olhar para as hard skills, que são todas essas competências técnicas, e também para as soft skills, que hoje a gente observa muito, que é pela seleção através do comportamento, né, das competências, a gente tem que perceber qual é a busca, o que o motiva. Por isso que a empresa tem que preparar muito bem o recrutador ou a empresa que ele contrata para trazer esse talento, para ele ter mais assertividade na aderência dessa pessoa que vem para a empresa. E aí, no onboard, onde ela vai conhecer essa empresa, onde ela vai ter esse período de experiência, observar se ela se adequa ou não a esse processo. Para só, então, investir nesse processo de trazer um movimento de ensiná-la a eliminar as distrações, que são internas e externas. Perfeito. Esse é o movimento. Então, durante a minha jornada, né, de trabalho, eu atuei em algumas corporações, né, multinacionais, empresas financeiras, e eu percebi que faltava para as organizações esse olhar de compreender como esse colaborador se posiciona dentro e qual é a busca dele na empresa. Quando a gente faz esse ajuste, você consegue reter o talento, porque você consegue equilibrar o que a empresa está doando e o que a empresa está recebendo. Porque essa lei do equilíbrio é fundamental para ser mantida em qualquer relacionamento, principalmente entre empregadores e empregados, tratando-se desse sistema que a gente tem de contrato para trazer os talentos para gerarem os resultados. Perfeito, perfeito. Você falando sobre essa questão de a gente ter um RH que observe de fato qual é o interesse do colaborador, né, o porquê dele estar, na verdade, o porquê dele procurar a nossa empresa, dele querer trabalhar na nossa empresa, é muito interessante. E isso a gente trabalha também a percepção de cultura organizacional, né? Porque o que é que acontece? As empresas, como elas não têm um jeito de ser muito claro, nem elas se conhecem muitas vezes, elas não sabem o que de fato faz sentido para elas. Eu falo muito sobre isso, eu digo, gente, como é que você vai saber qual é o colaborador que faz sentido para a sua empresa se você não conhece a sua empresa? Se você não sabe o jeito de ser da sua empresa, o DNA da sua empresa, qual é o propósito da sua empresa, quais são os valores inegociáveis, como você vai saber se aquele colaborador tem um fit com a sua empresa, se você sequer sabe quem é a sua empresa? Porque toda empresa tem um jeito de ser, né? Já tem, você sabe, todo mundo tem uma característica muito forte, já tem aquele modus operandi, mas assim, muitas vezes a gente não se reconhece, não se conhece, ou durante o tempo também foi criando uma coxa de retalhos, que eu chamo, né, onde as pessoas foram passando, cada uma foi deixando as suas crenças, os seus valores, o seu jeito de ser, e a empresa se tornou uma coxa cheia de retalhos que ninguém sabe mais o que ela é de fato.
Então, quando a gente vai atrair esses colaboradores para nossa empresa, para que depois a gente faça um trabalho de engajamento, para que depois a gente consiga resgatar nele algumas energias que estão ali adormecidas, né? Que é algo que você faz muito bem, a gente precisa conhecer a nossa empresa, porque às vezes a gente fica tentando fazer com que o colaborador entregue algo que ele não vai entregar porque ele está no lugar errado, não porque ele está na cadeira só errada, mas porque aquela empresa não faz muito sentido para ele. Né? E aí houve um problema ali de seleção, de recrutamento, mas também, antes disso, houve algo que, de repente, não foi estratégico, né? O posicionamento da empresa. Quem eu vou atrair para a minha empresa? Né? Porque tem aquele colaborador que vai por atração, porque quer trabalhar na sua empresa. Lá na Tática eu recebo muitas mensagens. Meu Deus, como eu queria trabalhar aí. Nossa, eu queria trabalhar demais aí. Mas tem aquele colaborador que vai por necessidade. Né? E aí, muitas vezes, ele não acredita no jeito de ser daquela empresa. Ele não consegue se adaptar. Não consegue se adaptar. E a Tática é uma empresa diferenciada. Podemos imaginar que no universo de empresas que a gente tem no nosso país, inclusive fora do país, são raríssimas empresas que têm um processo de atração onde se torna um desejo no mercado, onde é uma empresa aspiracional. Porque houve esse cuidado, essa construção, quem eu sou como empresa, o que eu quero entregar, qual a minha visão e qual a minha causa. Então, a pessoa se conecta com a sua causa e com o que eles estão buscando atualmente. A gente não faz mais desenvolvimento e engajamento de colaboradores como era feito no século XX. Nós estamos no século XXI. As pessoas buscam qualidade de vida. Antes, o processo era feito num movimento bem hierárquico voltado à autoridade. Hoje, as pessoas legitimam a empresa, legitimam o líder, legitimam a autoridade. Então, quando elas vão buscar onde eu vou colocar os meus recursos, os meus talentos e o que eu vou receber de contrapartida, elas também estão buscando qualidade de vida. Elas estão buscando um espaço em que elas possam cada vez mais evoluir, ficarem nesse universo, mas também se sentirem bem. Por isso que hoje a gente trabalha muito nas organizações o bem-estar. Essa é a magia do movimento de engajar e desenvolver o time. Quanto mais o meu talento sente bem onde ele está, quanto mais ele tem recurso para alcançar os seus próprios sonhos e crescer, intraempreender nessa empresa, mais engajado ele fica. Por quê? Porque ele está conectado com a causa que fala com o porquê dele. Perfeito. É esse movimento, com o propósito dele, com aquilo dele. que move, né? Isso. É interessantíssimo falar sobre isso. Veja, todos os podcasts é desse jeito. Eu faço todo um briefzinho aqui, aí o convidado chega cheio de conhecimento, cheio de insights maravilhosos, aí eu começo a travar aqui. Mas veja, você falou algo também aqui, ó. Não cheguei na segunda pergunta ainda, tá, gente? Foi fluindo, mas veja, que interessante. Como é que a gente vai fazer o colaborador se sentir pertencente e entender que a empresa olha para ele, se muitas vezes a empresa não conhece esse colaborador, né? Sim. Olha que interessante isso, tá? Porque é aquilo, às vezes a gente quer levar para as pessoas, entregar às pessoas algo que não fazem sentido para ela, né? Algo que não faz sentido para elas. Então, conhecer o colaborador é um dos grandes pontos de partida para que você consiga conduzi-lo. Nem sempre as motivações, nem sempre o engajamento, a forma de engajar vai ser a mesma para todos eles. Tem pessoas que não querem, por exemplo, participar de um momento ali de engajamento muito forte, com muita energia, gritando, porque elas são pessoas que não se identificam com isso. E às vezes a gente força elas a fazer aquilo e elas ficam, às vezes, se sentindo um peixinho fora d'água, porque tem aqueles que gostam de fazer. E tem aquelas pessoas que querem fazer também, não sabem fazer, estão tímidas e começam a se soltar e começam a se identificar. Assim como tem aquelas pessoas também que não querem estar num lugar frio, não querem estar num lugar sem energia, elas precisam de motivação. Tem aquelas pessoas que querem um home office na sexta-feira, mas tem aquelas pessoas que não querem, porque em casa elas não conseguem trabalhar e elas precisam sair um pouco de casa, né? Então, assim, a gente acaba criando um formato e entregando para todos, quando na verdade aquilo nunca vai fazer sentido para todos, concorda? Concordo muito com isso, e isso me faz lembrar da liderança segura, que é o que a gente mais trabalha hoje, né? Para que a pessoa tenha segurança para ser quem ela é,
né, dentro de uma postura profissional, é lógico, sabendo que ela tem entregas, responsabilidades, Sim. que ela está envolvida com o resultado da empresa, que a empresa necessita de performance, que essa empresa é o primeiro cliente que ela tem. Vai muito além de um contrato de trabalho, vai além disso. Quem eu sou aqui? Qual o meu papel dentro dessa empresa? E só a empresa que sabe quem ela é e coloca atenção, tempo e energia em conhecer esse colaborador, como ele funciona, em que projetos eu posso envolver tal colaborador, em que projetos esse colaborador não é o colaborador que deve estar participando, porque quanto mais eu consigo colocar esse colaborador em estado de flow, no que ele gosta de fazer, no que ele nasceu para fazer e, sobretudo, que ele tenha competência e responsabilidade para fazer, mais eu consigo extrair dele a competência e o comportamento necessário, mais ele se sente bem e eu consigo engajá-los em projetos, mini projetos dentro da empresa que vai impactar no todo, trazendo essa consciência para ele dentro desse processo. Isso que você falou é muito real. Muito real. Não se trata os diferentes da mesma forma. Diferentes, nós vamos tratar de forma diferente. Por isso que a gestão precisa muito da liderança. Quem faz esse papel? Os líderes. Os líderes fazem esse papel de trabalhar e desenvolver, orientar, inspirar, influenciar, desenvolver e acompanhar os resultados desse time. Você falando sobre isso, assim, eu fico já pensando em várias circunstâncias, várias situações, várias questões lá na tática. Fico pensando, porque assim, veja, hoje a gente tem muitos colaboradores, né? E claro que a gente tem as camadas de liderança. Então eu tenho as minhas frentes, essas frentes têm as pessoas que elas lideram, e aí essas pessoas precisam ser conhecidas pelo seu líder, né? Os liderados precisam ser, na verdade, conhecidos mesmo. O líder ele precisa olhar para o liderado e dizer, olha, esse daqui funciona desse jeito, esse daqui pode me entregar isso aqui, esse outro não gosta de chocolate, por exemplo, então não posso dar um chocolate a ele, né? Porque tem isso, nos pequenos detalhes a gente percebe o quanto aquela pessoa está dedicada a gente, né? Isso. Então, às vezes eu vejo os líderes de departamento mesmo, gestores, presentearem suas equipes, né, com chocolate, com a cesta, mas imagina, você de repente não bebe nenhum tipo de álcool, não bebe vinho, não gosta, por exemplo, se alguém me der um vinho tinto, como eu recebo vários, inclusive, tá, gente, vou deixar aqui já o recado, eu não bebo vinho tinto, então vocês estão dando para o Alan. Olha aí, que bom, não é? A oportunidade que bom. das pessoas conhecerem mais como você funciona e os seus gostos. Mas a culpa é minha, porque ninguém tem uma bola de cristal, nunca falei, né? Então, agora que eu estou falando mais sobre a minha vida pessoal, inclusive nos stories, né? Vocês vão saber que eu não gosto de vinho tinto, eu não tomo vinho tinto, eu gosto de vinho branco, eu gosto de um rosé, eu gosto de espumante. Olha só os recados que eu tô dando aqui, viu? Mas isso é bom. Mas isso é ótimo, né? Então eu vou receber aquilo que de fato faz sentido pra mim. Exato. Porque todas as vezes que eu recebo um vinho tinto, por exemplo, o que eu faço? Ainda bem que é pro meu marido, então tá tudo bem, eu fico feliz por ele. Mas assim, se eu não tivesse quem dasse, nem ele, nem eu, né, gostássemos disso. Exato. Então, assim, eu tô trazendo algo que é um presente, mas também aquilo que tá dentro da nossa empresa, né? No dia a dia. O que eu vou fazer por esse liderado? O que eu vou fazer por ele? Né? O que eu vou fazer para que ele esteja mais feliz, para que a minha empresa seja um lugar confortável para ele, né? Tá muito ligado a isso mesmo. E uma vez, há pouco tempo, na verdade, em novembro do ano passado, eu fiz uma palestra lá em Curitiba e alguém me falou assim, o Gabriel Pigato me falou assim, pessoas não dão trabalho, pessoas são trabalho. Né? Elas fazem parte do trabalho, isso é a gente, né? É o dia a dia, a gente precisa das pessoas, as pessoas são diferentes, como você falou aqui, e a gente precisa respeitar isso, né, Cris? Demais. A gente quer simplesmente que é um parque de diversão, onde tudo é perfeito, a gente quer estar na Disney, né? Só que no palco, não no bastidor, porque no bastidor da Disney tem muito perrengue também. Muito. Né? Mas assim, ali no palco, onde tudo é perfeito. E na verdade, tudo se faz da forma com que a gente começa a trabalhar a estratégia, né? Observa, entrega aquilo que faz sentido para eles. É isso mesmo? É isso mesmo. É dessa forma. E perfeito o que você trouxe, né? Quando as pessoas me contratam, principalmente as empresas para prestar consultoria, normalmente elas vêm quando já estão naquela aflição de que não conseguem lidar com os conflitos que são gerados pelos relacionamentos.
Entre as pessoas, Nossa. Relacionamentos interpessoais. Sério que tem esse tipo de... É sério que nas empresas E aí tem... elas criam uma expectativa, né? Vamos trazer a Cris, porque a Cris vai fazer esse trabalho e tal e tal. E elas criam uma expectativa como se fosse uma mágica. E elas criam uma expectativa como se a consultoria em si resolvesse sozinha. Não. A consultoria ela vai ser uma direção, uma orientação, ela vai trazer recursos, ela vai trazer para você ferramentas e ela também vai olhar para você. Não só para o colaborador e para a empresa. Perfeito. Já vou aqui, já tem um tema. Vai, continua, continua. E a consultoria também vai lhe falar, né, com todo o amor do mundo, porque da mesma forma que eu sou muito pessoas, eu também sou muito firme, que faz parte do jogo você trabalhar com pessoas. E eu aprendi agora com você, com esse case que você trouxe aí da palestra, né? Pessoas não dão trabalho, você trabalha com pessoas. Yes. Então, o empresário me contrata, ele fala assim, ai, Cris, aqui esse meu líder, esse meu gestor, e naquele departamento tá assim, assim. E ele acredita que ele vai ficar, talvez, em uma cadeira observando a mudança, mas ele faz parte da mudança. Faz parte, total. Faz parte da mudança. Sem ele estar incluso no processo, sem ele trazer o ritmo dele, a consciência dele, a energia dele, ele não vai conseguir conectar as pessoas a ele. Então, pessoas vão ter desafios, vão conflitar. Você vai ter que fazer gestão de mudança, sim. Só que você pode escolher fazer isso de maneira leve, com ferramentas, com orientação, com processos, de forma modulada, dando espaço a esse colaborador e aprendendo que você também pode se colocar num ambiente de vulnerabilidade sem perder sim, claro, a sua autoridade, a sua liderança, a inspiração. a sua inspiração, pedindo ajuda a um consultor, claro. a um mentor e até aos seus colaboradores que já têm mais alta performance para compreender onde é que o processo travou. Mas essa gestão de pessoas, ela vai existir sempre. O que a gente faz é impulsionar, provocar, tirar da zona de conforto. Normalmente, Fabiano, quando eu chego nas empresas, logo em seguida, 2, 3 meses, existe um movimento de desligamentos. Por quê? Porque a liderança, os empresários demoraram a tomar a decisão. E ali a empresa está perdendo muito, o cliente está perdendo muito, e a gente trabalha para fazer com que a empresa ganhe. E todos ganhem, não ganha-ganha. Empresa vive de lucro. Empresa vive de lucro. Mas sabe que tem algo no desligamento que você falou agora e que eu acho, de fato, concordo totalmente com você, que muitas vezes o empresário, e o empresário contábil faz muito isso, por conta da dependência em relação às entregas técnicas do colaborador, ele demora a desligar. E quando existe o desligamento, muitas vezes não é a empresa que está desligando, é o colaborador que chegou no momento que não aguentou mais, não que ele esteja certo e que a empresa esteja errada, mas que ele não aguentou mais ficar ali e aí ele pede para sair. Só que quando ele pede para sair, quando ele pede o desligamento, ele está confirmando para a equipe que ele contaminou, que a empresa de fato não presta, que a empresa tem um problema. Por quê? Porque esse colaborador normalmente é aquele dementador que a gente estava conversando antes aqui logo no começo antes, na verdade, do episódio, né? Ele é um colaborador que ele tem tesão em contaminar os colaboradores, os outros. O objetivo principal dele se torna prejudicar a empresa, mostrar para os outros colaboradores, para os colegas que a empresa não presta, que a empresa tem problemas, que ele tem razão, que a empresa depende dele, que a empresa tem muitas falhas. Ele começa a adoecer e adoecer a empresa. E quando a empresa não tem a percepção de identificar qual é esse colaborador dementador, ou ela até identifica, mas ela não toma uma atitude, esse colaborador dementador, com o tempo, começa a se direcionar realmente para a demissão, para o pedido de demissão, e ele pede demissão. Só que quando ele pede demissão, a empresa perdeu o time de mostrar sua autoridade. Então ela permite que o colaborador que está adoecendo a empresa dela ainda confirme para o restante da equipe que a empresa de fato não presta e que ele está indo embora por isso. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Né?
Pode falar, viu? Porque fragiliza toda a liderança. Fragiliza tudo. Fragiliza todo o processo. E até você resgatar esse time, até você reerguer essa equipe, você gasta muita energia e você perde muita performance. Muita. E aqui eu quero deixar muito claro, pelo menos é a minha opinião, não sei a sua, tá? E se não for a mesma, não tem problema, é ótimo isso. Mas eu não acho que todo colaborador, que na verdade, vamos lá, voltando. Eu não acho que a empresa precisa gastar muita energia ou muito da sua energia com todo o colaborador, tá? Às vezes a gente coloca o colaborador como a vítima do processo, né? A empresa é sempre a culpada, vamos trazer consultorias, onde é que a gente está errando, onde a gente está errando, e muitas vezes a gente está errando em não ter demitido ainda esse colaborador ou ter feito essa contratação. Né? Então, o processo aí todo vem muito disso. A empresa ela não cometeu erros a ponto de desengajar essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa mesmo que é uma pessoa adoecida. Sim. E começa a adoecer a empresa. Sabe que a gente teve um colaborador na empresa e ele começou a problematizar demais a nossa empresa. Tudo era um problema na empresa. Os colegas tinham problemas. Até aqueles que ele era mais amigo, no bastidor, ele trazia problemas desses amigos. A empresa tinha problemas de processos, mas ele não seguia os processos. A gente só descobriu depois que ele saiu, né? Não seguia os processos. A empresa tinha problema de liderança, os clientes eram complicados, tudo era complicado. E quando a gente começou a analisar, eu quis analisar um pouco, porque era um colaborador que durante muito tempo teve um engajamento muito bom com a empresa, né? Um sentimento de pertencimento muito bom. Então eu queria entender o que foi que motivou, né? Se de repente realmente foi uma falha nossa, porque eu acho que a gente tem que identificar assim os nossos erros enquanto líderes, enquanto empresa. E eu comecei a perceber que, na verdade, aquele colaborador tem muitos problemas pessoais, porque nas one-on-ones que a gente vai fazendo, nas reuniões ali, a gente vai conversando e vai identificando os problemas pessoais que essas pessoas têm. E eu acredito que para que ele não acompanhasse os problemas dele, não enfrentasse os problemas que ele tem na vida pessoal, ele direcionava todo o olhar para a empresa e problematizava tudo ali. Então, ele começou realmente a adoecer algumas situações na empresa e a gente realmente teve o desligamento. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na empresa, porque eu brinco assim, né? É até muito sério falar sobre isso porque a gente está falando de ser humano, mas eu sempre falo o seguinte: quando você tem um colaborador que ele é dementador, que ele está sugando as energias da sua empresa, e você desliga ele, é como se você antes tivesse um banheiro sujo, fedendo, podre. É isso mesmo. E de repente, quando você entra na sua empresa novamente e que ele não está lá, é como se aquele banheiro tivesse limpo, cheirando, sabe? Como se você sentisse segurança de usar o banheiro, né? E você sentisse prazer de estar ali. Então, é basicamente isso que a gente percebe. Eu sinto muito isso, são 16 anos, né? Como empresário contábil, já me frustrei demais também. Vem toda uma questão de emoção e razão, mas dentro desse processo a gente precisa deixar claro também, porque às vezes a empresa fica gastando muito dinheiro e vai, e permanece, e se culpa demais. E na verdade, é só a pessoa que está ali, essa pessoa está errada, ela não tem que estar ali. Perfeito. E isso deve ser um processo natural para a empresa. Natural. Faz parte do jogo. Todo jogo tem uma regra. Negócio também é um jogo empresarial. E as regras, elas precedem toda a parte de execução. Como é que funciona aqui? Esse é o primeiro movimento que o empresário tem que olhar quando ele tem um movimento de ter um colaborador com esse comportamento. E que vai acontecer. Pode falhar um processo de atração e recrutamento? Pode, porque claro. Às vezes a pessoa se prepara tão bem para passar o melhor dela para entrar, porque ela está buscando atender uma necessidade. E nesse caso que a pessoa já era engajada, nesse caso que a pessoa já se tinha pertencente, provavelmente ela se perdeu dentro do processo porque ela buscou algo que ainda não era o momento dela dentro da própria empresa. Perfeito. E aí, quando ela não consegue, porque nós temos que ter muito cuidado com esse processo de dizer sempre o sim ou de desenvolver e motivar. A vida não é esse mundo fantástico de Bob. Não, será que eu vou desengajar? Exatamente. Nos meus treinamentos eu falo sempre para as pessoas que estão comigo, é mais poderoso você aprender a lidar com um não do que você saber dizer não. Isso. Porque é o não que faz o colaborador crescer, é o não que faz ele ir para o além, é o não que você provoca a extração do melhor que tem dentro dele.
Se eu sempre digo sim, se ele está se sentindo muito confortável, ele não está crescendo. E no processo de evolução de empresa ou da pessoa, ou você está crescendo ou você está decrescendo. E não existe no crescimento conforto. Não existe. Então, o mercado muda, as pessoas mudam, o cliente muda, a forma como o cliente consome e contrata muda. A experiência do cliente muda. Ou seja, você entrou numa empresa e acha que não vai mudar e acha que não vai ser provocado para ir para um novo desafio ou para trazer novas competências. E aí, eu tenho encontrado, sim, Fabiano, muitos empresários reféns de colaboradores. Sim. Por quê? Porque se acomodaram todos em como fazia, sempre funcionou assim, assim dá certo. E a vida, a única constância que tem, principalmente no mundo dos negócios, é a mudança. Como a gente se adapta, né? Como a gente se adapta. E uma outra coisa que eu quero registrar para vocês, que vão assistir esse episódio aqui, é que todos nós temos que amar problemas. É para isso que a gente está aqui. Então, se você tem um colaborador na sua empresa que ele se levanta e ele começa a reclamar sobre problemas, ele está no lugar errado. Porque nós temos que saber, ter a consciência que ao nos desafiarmos para contribuir com a empresa, a também sermos consultores, a sermos empresários, seja o que a gente escolha para ser, a gente vai lidar com 3 tipos de problema: pessoas, processos e tecnologia. Verdade. Nossa, eu não suporto pessoas que reclamam o tempo inteiro. Olha, eu vou dizer pra você, é um tipo de energia que eu não gosto próximo a mim. Eu não gosto de pessoas que reclamam o tempo inteiro. Eu gosto de pessoas que buscam a gente porque precisam da nossa opinião para resolver algo. E aquelas que vêm já com uma solução. Muitas vezes a gente, enquanto líder, inclusive, precisa permitir que as pessoas desenvolvam a solução para aquilo. Muitas vezes o colaborador chega na minha sala e, na verdade, os líderes, né, que são colaboradores, eles chegam na minha sala com algum problema e eu falo, tá, mas e agora? Eu já sei o que tem que ser feito, mas eu falo, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? E muitas vezes também ele já chega com uma solução e eu digo, não, não é isso. Não pode ser feito isso. Mas é porque, Fabiano, a gente... Não, mas não dá para fazer isso. Aí eu explico o porquê. Mesmo explicando o porquê, às vezes eu percebo que a pessoa não está entendendo ainda o porquê. Ela vai entender depois. E também, se não entender, tem coisas assim, tem decisões que são top-down mesmo, a gente precisa entender isso. Mas explicar, fazer a pessoa ter a percepção que você está tendo. A gente tem até um case lá na empresa de uma pessoa que entrou há um tempo atrás e que existia uma dificuldade mesmo de desenvolver essa pessoa. E essa pessoa entrou num cargo de liderança e eu falei para essa pessoa, olha, me escuta. Eu não estou aqui por acaso, são 16 anos de empresa, 15 anos na época, enfim. Me escuta, porque eu estou te ensinando a como você conduzir essa situação. E aí você vai desenvolver e você vai... Não é por acaso. E essa pessoa desenvolveu bastante exatamente porque eu trouxe essa percepção para ela. E depois, claro, eu soltei, porque a gente precisa soltar, né? A gente estava lendo um livro há um tempo atrás e o livro fala muito assim, olha, enquanto líder, você precisa também soltar. Você só vai intervir naqueles momentos que a pessoa pede ajuda ou que você às vezes está ali monitorando, porque você precisa monitorar, e em algum momento você vai precisar identificar que existe ali um risco, uma falha, e você vai chamar. Né, um ponto de combustão, um incêndio, mas assim, no geral você precisa assim, na verdade, permitir que a pessoa se desenvolva, que ela passe por dificuldades, né? Isso vai tornando a pessoa mais audaciosa porque ela vai conquistando sucesso naquilo que ela faz. A gente, como líder, muitas vezes acaba boicotando o desenvolvimento do liderado porque a gente quer ensinar demais ou a gente quer definir demais. A gente quer alguém que faça aquilo que a gente acredita, mas a gente não percebe que a gente pode deixar a pessoa pensar, que ela pode trazer uma solução muito próxima daquilo que a gente pensava, melhor, e até muitas vezes nem é tão boa, sabe? A solução nem é tão boa, mas como ela não vai prejudicar nada, permite que a pessoa faça, porque como ela não vai trazer nenhum prejuízo, deixa ela ir se motivando, deixa ela se sentir ouvida, deixa ela perceber que a decisão dela errou.
trouxe uma falha, teve uma consequência e ela precisa repensar. Porque é isso, né? A gente aprende também com os erros. Sim, e você torna o local seguro. A gente torna o lugar seguro, exatamente. Não que você vá permitir falhas e erros, mas para o profissional ser desenvolvido, ele precisa entender que é seguro falhar, que existe confiança. Entre a gestão, a liderança e a pessoa que está sendo liderado, o elemento essencial é a confiança. É isso que faz você soltar, é isso que o outro se sentir capaz de permanecer. Esse movimento é crucial para o processo. E é essa maestria no desenvolver, no perceber, não dar as respostas prontas, mas também a maestria do frear, de entender até onde esse colaborador pode ir, para que ele não se perca no processo. Autonomia controlada. Exato. Porque existem leis, que são essas regras que a gente fala do jogo dentro da empresa, que são soberanas. Porque é a empresa que traz o que é necessário. Não é nem tanto o empresário e o colaborador. É a empresa, é o cliente. A sua empresa tem uma cultura muito forte no cliente. Muito. E em performance. Muito. Então, o tempo todo se pensa em quem? No cliente, o melhor para o cliente. Qual o impacto do que nós estamos entregando para a empresa do cliente? Qual o número de pessoas que vão receber o impacto da nossa performance? Exatamente. E não se trata só de, vamos dizer, de um contrato empresarial. Quando o cliente nos contrata, se trata da causa, da missão, do que como empresa nós queremos levar para esse cliente. Então, deixar esse colaborador ser desenvolvido, sentir que é capaz é importante, mas também trazer para ele quando ainda não é o momento. Para que ele sinta o prazer e para que ele também sinta o processo dos degraus de evolução dentro da própria empresa. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui maravilhosas. Tem uma que eu tô louco para fazer, que eu tenho muita curiosidade em saber. Mas antes, eu quero falar sobre a gente vai, na verdade, fazer um intervalo aqui, né, para quem está assistindo. Mas assim, na verdade, quem está assistindo vai continuar assistindo, porque a gente vai entrar num quadro agora chamado Conteúdo Secreto. Esse conteúdo secreto, ele está disponível lá na Faz Streaming, tá? Que é a plataforma de cursos da Faz, onde tem os meus cursos e de diversos outros especialistas também, inclusive a Cris estará lá em breve também, estou muito feliz. E a gente vai falar, Cris, sobre um tema muito importante agora que só vai assistir quem tem acesso à plataforma. Esse trechinho aqui do nosso conteúdo desse episódio estará lá na Faz Streaming, tá? Que é sobre o que o líder não sabe que pode gerar um saldo, né? Que pode gerar um salto, na verdade, de performance na equipe dele. A gente vai falar sobre isso agora aqui, esse intervalozinho que as pessoas que estão aqui no streaming não vai, elas não vão assistir aqui, vão assistir lá na plataforma e eu tenho certeza que quem assistir vai ser transformado por isso, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olha só, voltamos aqui já, tá? Já gravamos lá o conteúdo exclusivo para a plataforma de cursos da Faz. Mas eu tenho uma pergunta aqui, vamos lá, interessantíssima, que eu acho... A gente fala muito de energia, né, Cris? A gente fala muito de performance, a gente fala muito de resultado, mas, de fato, como é que você definiria energia do time? O que é a energia do time? Como é que a gente desperta essa energia? Como a gente coloca energia na energia? Como a gente faz isso acontecer? Porque esse é o grande ponto, né? Eu falo muito, a gente fala muito sobre liderar, sobre engajar, mas como é isso? O que é que a gente precisa fazer para deixar aquele time aquecido, né? Deixar ele realmente produtivo? Conectar. Conexão. O que a gente aprende quando a gente está, vamos dizer, na escola, sobre o processo de comunicação? Comunicação é a chave. É isso, né? A gente aprende que o processo de comunicação normal é remetente, mensagem, destinatário. Vamos lá. Então, eu sou líder, estou me comunicando com a minha equipe, eu necessito que essa equipe traga mais energia, esteja mais engajada, e ninguém está engajado e cheio de energia o tempo todo, inclusive o líder, né? Então, não vamos viajar, né? Então, invista no seu processo de influenciar.
de inspirar, de comunicar a sua própria energia. Por isso que o pessoal tem que conferir o conteúdo que está lá. Comunicar a sua própria energia. Energia. Como é que eu comunico a minha própria energia? Então, eu tenho que considerar que eu sou o líder, sou o remetente daquela missão que me foi dada, que o empresário confiou em mim, ou eu sou o próprio empresário e escolhi aquela missão como vida. Porque se eu não escolher aquela missão como vida, então vamos investir em novos negócios, vamos ter sócios para conduzir aquele negócio para que ele prospere e para que ele se torne perene. Agora me diga uma coisa, quando a gente fala de comunicar a energia, Sim. Isso está ligado a modus operandi, porque veja, Sim. Por exemplo, a minha empresa, né, a Tática, ela tem um modus operandi de senso de urgência com nível de critério. Perfeito. Então a gente fala, olha, aqui tudo é urgente, mas tem que ter critério, né? Então a gente tem que ter cuidado com a velocidade, mas a gente precisa estar veloz, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar aqui em alta frequência. Sempre. A gente coloca lá. Tem dia que a gente precisa respeitar, que você percebe que aquela pessoa está com algum problema, que aquela pessoa acordou. A gente é assim, Sim. né? Então, e tá tudo bem. Mas a gente tem que entender o que predomina. Sim. Então, o que predomina é a alta frequência, a gente precisa fazer realmente as entregas, a gente precisa produzir, a gente precisa alcançar resultado. E muitas vezes eu chego na empresa, olha só o segredo aqui, se alguém lá da Tática estiver assistindo vai saber porque eu estou demorando dentro do carro. Sim, você está se energizando. Estou me energizando. Às vezes eu chego cansado, às vezes eu chego com algum problema, mas eu digo, bem, eu não tenho como entrar na empresa com essa cara, ou com essa lentidão, ou com esse desânimo, e que não é um desânimo por conta da empresa, mas sim às vezes por conta de outras questões, ou às vezes por conta de alguma questão da empresa também. Mas eu paro o carro, eu fico ali 1 minuto, 2 minutos, eu já venho ouvindo uma música diferente para tentar, sabe? E aí quando eu entro, eu sou bem intencional de fato, porque eu não posso contaminar a minha equipe com a minha baixa de energia, né? Passo ali, olá, bom dia, gente, como é que tá o dia hoje? Vamos pra frente, lá, entro na minha sala, fecho a cortina, sento na cadeira e fico... Ai, meu Deus, me dá paciência, pelo amor de Deus. É assim. É isso. E aí, vou trabalhando isso em mim, porque eu gosto de mudar, né? Eu não gosto de aceitar esse peso. Então, eu vou ali trabalhando durante o dia e do nada, de repente, a energia muda e eu tô aqui já pensando em 1 milhão de coisas. A energia muda porque você muda. São comandos. O que é um dos grandes poderes de um gestor e de um líder de qualquer ser humano? A sua escolha, o que você escolhe para aquele dia. Você pode não ter começado bem o dia, mas você pode escolher fazer esse dia ficar melhor. E da forma como começa, perpetua. Ter essa atenção de mudar o que começou faz todo sentido. Por isso que a comunicação é importante. E aí a gente sai daquele velho processo de comunicação. Eu abri um loop e não fechei. Vamos fechar ele agora? Vamos agora. Então, eu estou lá como remetente. Eu não vou passar essa mensagem direta. Eu estou mal, estou sem energia, vou descer do carro e porque eu sou o dono ou empresário, eu vou entrar de qualquer jeito na empresa que eu escolhi como causa para uma pessoa que eu desenhei, que vou servir, Perfeito. Que representa toda a minha base de clientes. E para as pessoas que eu também quero ainda servir, que estão chegando. Porque eu não sou limitado na vida, eu sou ilimitado. Então, o processo de comunicação envolve remetente, aí contexto, código. Qual o contexto? Estou na empresa. Você poderia estar chegando para fazer um exame num laboratório. Sim. Então, o contexto era outro. Você podia estar um pouco mais vulnerável desse papel de manter a alta frequência da empresa ali, mas numa mensagem que você está respondendo, não, mesmo no laboratório. Então, qual era o código? O contexto. Estou entrando na minha empresa, meu time, agora vamos falar de time, vamos tirar a expressão colaborador. Sim. Meu time conta comigo. Porque agora você está na ação, na execução, no seu papel. Então, tem um contexto. Qual o código? Qual o código que eu escolho para minha empresa? Urgência com priorização, velocidade, excelência, alta frequência. Qual o código, Fabiano? Qual o código? Respira, ouve a música, faz a oração, faz a meditação. Perfeito. Ativa os seus recursos internos da forma que você consegue. Pode ser uma música? Pode. Pode ser uma respiração? Pode. Pode ser um podcast? Pode. Como pode ser só o silêncio. Quero ficar um pouco aqui. Quero ficar só. Porque nem sempre o seu time sabe o nível de desafio que você está vivendo para mantê-los ali.
Porque nem tudo vai para o time. Com certeza. Até porque não faz parte isso, não tem do sentido. jogo. E aí, código, conexão. Me conecto com as pessoas. Bom dia, me conecto. Eu fiz o meu primeiro ponto de elevação de frequência. Eu me conectei. Ok, é um código, Fabiano está um pouco disponível, ele fechou a cortina. É um código. Todo mundo conhece você. Então, mesmo você tendo feito todo o processo de se energizar, todo o seu time já leu o código. E eles respeitam porque conhecem você. Porque existe uma palavra poderosíssima na vida de qualquer empresário, de qualquer time, de qualquer relação que você tenha, que é a conexão. Então, o que se faz nesse processo? Estabelece um processo de comunicação assertiva, congruente, com sinergia. E aí todos captam o código. Isso, é perfeito. É perfeito. E aí você tem o seu tempo que você merece. E você decidiu ser empresário e dono para ter esse tempo, para se harmonizar, trazer coerência para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual também. Porque você não está vivendo fora desse processo. É um circuito, né? Físico, emocional, mental e espiritual. E a tua empresa e o teu time recebe disso. Então, a sua empresa, o seu time é a sua energia. É a sua energia. Toda vez que tem algum cliente falando, mas é porque aqui na empresa é terrível, a gente tá muitas vezes reclamando dos colaboradores, eu sempre penso, olha, a culpa é tua. Não é de ninguém, exceto de você, porque não demitiu a pessoa quando deveria, porque não admitiu a pessoa certa, porque não tem uma cultura muito clara, porque enquanto líder você é falho, porque você não consegue colocar um modus operandi muito claro, porque você não tem os códigos, por exemplo, porque você não falou quer da trabalhar. cortina, porque não quer trabalhar, exatamente, porque não quer desagradar. As pessoas abrem empresa achando que não vão trabalhar. Mas é isso, exatamente, não, e acham assim, nossa, agora eu estou aqui num momento maravilhoso da minha vida. Isso, não vou trabalhar. Não vou trabalhar, né? Vai nessa, para você ver para onde sua empresa vai. Exatamente. Mas é isso, né? Você começa a perder as pessoas, porque elas precisam da sua energia enquanto líder. Claro que você não precisa ser a única e maior fonte de energia de uma empresa, mas a sua energia é uma das principais. Né? Você precisa estar ali pronto para fazer o teu time performar, ser coerente com aquilo que você exige deles. E é o campo de atração do seu cliente. cliente. Campo de atração, porque claro. o seu cliente compra de você. Com certeza, absoluta. Sabe que você está falando de códigos aí, eu tenho códigos ótimos. Quando eu chego lá na empresa, né, sempre assim, eu sempre tenho os meus códigos no sentido de que eles me reconhecem muito ali, sabem como eu estou naquele dia. Normalmente eu sou uma pessoa mais coerente. Eu tenho uma linearidade bacana, assim. Não sou aquela pessoa que diz que o liderado já fica, os colaboradores, o time já fica lá. Eita, hoje ele chegou assim. Eita, olha, hoje tá, graças a Deus, hoje tá tranquilo. Porque, né? Porque às vezes tem isso, né? Como será que o meu líder vai... Meu chefe, né? Como o meu chefe vai chegar hoje? Pensa logo isso. Aí o chefe chega com a cara feia. Eita, hoje o dia vai ser difícil. Aí o chefe chega, olá, tudo bem? Bom dia. Ai, graças a Deus, meu Deus, hoje vai ser um dia melhor. Não é assim? E aí, não tenho isso. Existe, até porque eu sou um líder, eu sou muito intencional na minha autenticidade. Eu tenho uma autenticidade muito grande e tudo que eu percebo e aquilo que eu respeito e que eu quero entregar, eu tento manter o máximo possível. E dentro desses códigos, tem dia que realmente eu chego ali, não só porque eu estou com um humor diferente, ou uma preocupação diferente, mas tem dia que eu estou ótimo também, mas que eu preciso de um pouco mais de concentração. Então, eu fecho a cortina da sala, mas eu tenho uma plaquinha na maçaneta. Maravilha. Então, a plaquinha tem lá, ocupado e livre. Então, quando tá com a cortina fechada e a plaquinha ali como ocupado, todo mundo já sabe. Nem adianta bater na porta, porque eu não vou atender. Né? Ou seja, nem vem. Porque você ainda vai me atrapalhar, porque às vezes você está num raciocínio e você precisa, muitas vezes, tratar de situações que são muito específicas, né? Mas o time entende bem, ele vai conhecendo a gente, né? As pessoas vão conhecendo como é o nosso modus operandi, tem aquelas que se identificam mais. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer. Vamos lá. Olha só, os médios são importantes também? Sim, todos são importantes. Porque tem pessoas que são médias mesmo, eu digo no Sim, sentido de energia, de entrega, e elas não vão evoluir. É um movimento. Uma empresa, ela requer todas as energias. Existe uma lei chamada Lei do Ritmo e existe também uma lei chamada Lei da Polaridade.
E como é que a gente equilibra isso? Percebendo todos dentro do quadrante de performance. E você vai deixar de extrair do médio ou vai deixar de extrair daquela pessoa que está baixa performance, porque ela pode dar o salto de performance, ela pode vir a fazer parte do salto de performance, que está lá para conferirem, e vir por primeiro quadrante de performance. Desde que você mantenha essa pessoa fazendo as suas entregas. Perfeito. Até porque, já pensou uma empresa com várias pessoas, ou todas as pessoas com um nível de energia lá em cima? Uma bomba, né? Porque prestes a explodir a qualquer momento. A gente tem que ter um analista que faz o executor pausar para perceber o impacto da ação dele sem planejamento. Pessoas normalmente de alta energia, de muita execução, de alta performance, elas fazem agora, elas não deixam para amanhã, mas elas pecam nos detalhes. Perfeito. E eu preciso da pessoa que é detalhista, que às vezes não é tão usada, que reflete mais para trazer equilíbrio para esse executor. Como eu preciso do planejador para trazer intencionalidade para o meu negócio. E que o executor provoca esse planejador a agir, senão ele só vai planejar a vida toda e não vai performar. Não. Isso, nas mentorias que eu faço, né, a gente tem vários empresários contábeis, tem aqueles empresários contábeis que estão mais no início, né, que eles têm dificuldades de início, e tem muitos empresários de contabilidade que já têm uma empresa grande, já tem uma empresa de contabilidade que está funcionando muito bem, mas que às vezes tem dificuldade de resultado, que vivem muito no operacional, onde a operação depende muito da presença deles. E a gente, claro, por mais que a gente saiba que a gente precisa trabalhar na nossa empresa, a gente precisa entender que existe um lugar estratégico que precisa muito da gente, né? E muitas vezes eles ficam querendo que todas as pessoas que estejam na operação e que estão na operação sejam pessoas de alta performance, pessoas com energia lá em cima. Eu falo, gente, vocês contratarem pessoas só com essa energia lá em cima, que normalmente são pessoas que estão querendo ser mais audaciosas ainda, que gostam de grandes desafios, vocês têm uma bomba prestes a explodir. E ainda tem que ter cuidado, porque algumas dessas pessoas também são muito vaidosas, muito ambiciosas, então elas querem um lugar diferente na empresa. E se você não tem desafios suficientes para todo mundo, essas pessoas vão embora, né? E tem pessoas lá na Tática que são médias, e tem pessoas que são que têm grandes performances, assim. A grande dificuldade que eu vejo entre eles, né, quando o time começa a ficar grande, enfim, é que eles começam a se comparar. Então, tem aquela cadeira que é mais executora e tem aquela pessoa que é mais estratégica, que o trabalho dela é menos executor. E, normalmente, aquele que é mais estratégico, ele é julgado pelo executor, porque o executor acha que ele não está fazendo muita coisa. Né? E eu falo, gente, vocês vêm me reclamar disso aqui, mas veja, essa pessoa foi contratada para isso. Ela está na cadeira que precisa que ela faça isso aqui. E às vezes você começa a penalizar também aquela pessoa que é extremamente competente, que performa bem, que tem um modus operandi lá em cima, que é muito competente, porque você começa a pedir tudo a ela. Né? Você começa a penalizar. E aí você cria uma confusão na empresa. Né? É o executor que não aceita que o estratégico não faz tanto de forma tangível e palpável como ele. Aí tem aquela pessoa que você confia muito, que ela entrega muito, e aí você começa a sobrecarregar ela, ou seja, ela é penalizada por ser boa, por ser eficiente. Então causa uma confusão muito grande. Eu acredito que quando você tem um mapeamento muito claro, né, de lugares, de cadeiras, e você começa a colocar as pessoas certas nas cadeiras certas, você mantém um equilíbrio ali. Eu também não acredito que uma empresa que tenha uma energia baixa performe muito bem. Eu acho que a energia ela precisa acontecer até para motivar aquela pessoa que normalmente é uma pessoa mais média, porque senão ela começa a entrar em estado de decomposição de energia, né? Porque ela já tem pouca energia. Né? Aquela pessoa que tá ali meio sonolenta, se não tem muita energia no lugar, o que ela vai fazer? Vai dormir.
né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que analisar bem e estar sempre trazendo estratégias de ânimo, de realmente de motivação para essas pessoas, né, Cris? Tem que ter muito cuidado. Voltando para a lei da polaridade, vou trazer um exemplo simples. A gente tem um controle remoto na mão. E vamos dizer que a gente precise diminuir ou aumentar a temperatura do ar agora. Se eu tiro uma das pilhas, são 2 cargas, uma voltada para a carga negativa e uma voltada para a carga positiva. Se eu tiro uma delas, ou se eu mudo a posição, se eu deixo todo mundo na positiva, no mesmo padrão, eu consigo ligar o ar, eu consigo aumentar ou diminuir a temperatura? Não, não mesmo. É exatamente assim numa empresa. É dessa forma. E quando eu saio do processo de olhar para a minha performance, para olhar para a performance do colega, eu estou fazendo isso. Eu estou mudando o lugar da pilha. E eu não vou conseguir aumentar a temperatura do ar, nem baixar a temperatura do ar. Então, o grande papel da liderança não é nem observar só a performance de quem já foi mapeado, vamos dizer, já fez até o mapeamento de competências, já identificou, inclusive, as lacunas de competência dentro da descrição de cargos e salários daquela pessoa ou do plano de carreira que ela tenha. O grande papel é manter o colaborador consigo mesmo na sua própria performance e com a mentalidade de aprendiz e com uma mentalidade de contribuição. Perfeito. Porque, olha, Fabiano, se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha experiência de aproximadamente 29 anos, desenvolvendo pessoas e times de venda de alta performance, foi que ninguém se desconecta de quem faz a gente crescer. E ninguém desenvolve quem não quer crescer. E dentro desse processo, todos, inclusive eu e você, temos essa pilha para o mais e para o menos. Agora, como a gente está colocando ela no nosso dia? Eu posso me comparar a N consultores, mestres no Brasil, ou eu posso me concentrar em ser a melhor consultora que você merece receber porque você confiou em mim. Perfeito. E aí eu vou entender como você faz, se autoanalisando. Quais são as minhas lacunas de competência para que eu seja maior e melhor nesse processo e para que a minha energia seja contribuição? Sem negligenciar a necessidade do cliente. Se eu tenho a consciência e a minha cultura é na necessidade do cliente, o meu time não vai bugar. Porque se eu tenho, quem está no meu time também tem. E se não tem, ele vai aprender a ter. E se ele não quer ter, ele vai fazer parte de outro time. Ele vai fazer parte de outra empresa. Exato. E tem isso. Porque, e assim, o médio hoje vai ser alta performance amanhã. Sim, com certeza. Desculpa te interromper. Não, por mas favor, tem uma eu coisa acho que ótimo. eu levo muito para minha vida. Que, inclusive, é algo que eu estou sempre me vigiando. Tudo mesmo que é fácil hoje para mim, para você, já foi difícil um dia. Então, uma grande palavra para empresas de muito sucesso e que crescem muito é generosidade. Se você é generoso, a sua equipe tem essa competência de generosidade, ela vai compreender que é o tempo dele, a consciência dele, o que ele pode entregar aqui. Ele pode levar mais tempo do que eu e você para performar, mas ele vai, se ele quiser. Perfeito. É exatamente isso aí. E tem aqueles que nunca vão. Nunca porque vão. Não querem. Mas não querem, talvez porque não querem ter grande performance. Né? Tá tudo bem, é esse lugar que eu quero aqui. Né? E tem aqueles que querem sem entregar, sem fazer entregas, querem mudar de cadeira sem conquistar essa nova cadeira. Né? E tem aqueles que a gente pode desenvolver, que a gente pode olhar e perceber que ele tem grandes possibilidades de ser um grande profissional. A gente desenvolve muitas pessoas. Tem pessoas lá na nossa empresa que começaram como estagiárias e que hoje têm cargos melhores. Tem pessoas que começaram como auxiliares, passaram para assistentes, analistas e hoje são gestores de departamento. É uma jornada muito bonita, construída. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão eu falo, olha, nós não somos escola.
Nós somos uma empresa que precisa de pessoas já preparadas, mas a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem ainda mais, porque a equipe ela pode transferir para a empresa a total responsabilidade do seu desenvolvimento. E existe um risco muito grande. A gente não pode se comprometer com isso. Assim como a gente sabe que equilibrar os ânimos, né, entender como o colaborador funciona, é importante, mas a gente também não pode fazer com que ele se sinta dependente emocionalmente da empresa, porque isso pode agravar muito quando acontecer algo que não é aquilo que ele espera. Quando ele recebe um não, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado, porque a emoção está muito envolvida, né? Racionalmente falando, tem pessoas que nunca vão crescer, né? Tem pessoas que realmente não querem. Tem pessoas que vão. Mas teve uma circunstância lá na empresa que eu achei interessantíssima. A gente tem uma jornada para fazer a contratação. Começa com uma empresa que a gente trabalha há um tempo já. Ela vai fazendo os recrutamentos, alguns testes. Aí depois essa pessoa vai lá para a empresa. Alguns departamentos aplicam também outros testes. O líder do departamento, o gestor do departamento, que a gente chama, também participa e ele participa ali, ele que decide junto comigo ou com a minha sócia, dependendo da frente, sou eu ou a minha sócia, mas a gente sempre faz questão de participar, eu sempre faço questão de participar do final da contratação, quando a gente vai decidir se realmente é aquela pessoa. E toda a minha preocupação sempre está muito voltada para a cultura organizacional, para a fit cultural, para valores. Isso é muito importante para mim. Tá? Muito mesmo, porque a gente sabe que a gente não deve abrir a casa da gente para qualquer pessoa, para qualquer pessoa mesmo, né? Enfim. E aí, há pouco tempo, há uns meses atrás, eu estava na última fase do recrutamento, eu estava com a gestora de um departamento e tinha uma candidata na minha frente. Ela estava assim, ela tinha tudo para ser contratada, até que começou a conversar comigo. Porque o que acontece? Sim. Na hora ela começou a conversar e contar e dizer o quanto ela tinha interesse de participar do quadro da empresa, de fazer parte do time da empresa. E aí eu disse, mas você tem alguma pergunta para fazer? Aí ela disse, tem alguma, se eu posso fazer? Eu disse, claro, com certeza. E aí ela começou a fazer muitas perguntas. Mas vocês fazem isso, e vocês não fazem aquilo, e vocês fazem aquilo, e vocês fazem isso. E eram perguntas meio que já traziam percepção de problema no futuro. Aí eu disse assim, aí a última pergunta foi a seguinte. Na verdade, ela já tinha terminado as perguntas e aí ela disse assim, eita, eu tenho só mais uma pergunta, posso fazer? Eu já sabia que já estava, não contratar. Não. Aí eu aqui... Bora, vamos ver. Claro, com certeza, pode fazer a pergunta. Aí ela disse assim, de quanto em quanto tempo a gente cresce aqui na empresa? Aí eu falei, talvez nunca. Talvez nunca. Isso não depende de mim, não posso te dar essa resposta. Porque isso não depende da gente. Não né? Mesmo. E aí quando eu falei talvez nunca, ela olhou assim pra mim, olhou pra a gestora do departamento que estava comigo, a gestora do departamento olhou pra mim, e eu falei, talvez nunca, isso não depende de mim. Então a gente não tem uma periodicidade, isso depende do colaborador. Porque eu não sou a favor disso, olha, com tantos meses você vai para tal cargo, daqui a 1 ano você vai para esse cargo aqui, depois de 2 anos você vai para esse cargo. Gente, isso não depende da gente. Isso condiciona a performance, condiciona é perigosíssimo. Demais, exatamente. Porque para ela chegar, vamos dizer, aonde ela pensou, projetou, se fosse o caso, ela ia performar muito ali. E quando ela se acomodasse onde ela chegou, ela não ia fazer entregas. Não Isso ia. Acontece muito. E depois não tem para onde ir mais. Exato. Então, já estou aqui onde eu queria. Exato. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Parabéns, Fabiano, pela condução de todo o processo que você já realiza e de você estar atento a isso. Sim. Né? Por isso que, sabiamente, é melhor ouvir do que falar, sempre quando a gente está conectando com o time, com o cliente, com parceiros, com fornecedores. Tudo isso impacta na performance. Totalmente. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que entram para trabalhar lá na Tática, sabe? Muito, assim, eu vejo, assim, tem pessoas que eu já sei que tem um tempo
já ali mais próximo de validade, que daqui a pouco vai começar a dar defeito, que você vai precisar, porque tem pessoas que têm essa tendência, né? E outro tipo de colaborador que eu não contrato é quando ele chega e eu falo assim, mas você, qual é o seu interesse? Por que você quer trabalhar aqui na empresa? Porque eu quero aprender. E vai contribuir com o quê? É. Tem que ser os dois. Exato. Tem que Porque eu quero estar na aprender. entrega. Aí eu, porque você quer aprender. Ok, tudo bem. Né? Porque nunca traz aquela coisa, não, porque eu quero aprender, mas eu quero contribuir. Eu acho que eu tenho muito o que contribuir, eu me identifico muito com a empresa, eu gosto muito, eu tenho muita vontade de trabalhar aqui. Eu vejo, tem gente que fala, eu vejo vocês postando ali nas redes sociais, né? E eu tenho vontade de trabalhar aqui, de fazer parte disso. Isso é lindo de ouvir, né? Tem pessoas que acompanham mesmo. Sabe que tem um dia que a gente chama de Dia da Família lá na empresa. A gente faz algumas vezes durante o ano. E é muito bonito quando a gente faz, porque eles podem levar os filhos, o marido, quem não tem marido pode levar o filho, quem não tem filho pode levar a mãe, quem não tem mãe pode levar o pai, quem não tem mãe, pai, filho pode levar o tio, quem não tem ninguém na vida pode levar o cachorro, o papagaio, o periquito, a pedra, o aquário, pode levar o que quiser. Mas contanto que seja alguém que você se identifique como família, como confiança. Sim. E é muito bacana, porque é um dia diferente. Né? Eu que sou extremamente metódico e controlador, fico vendo as crianças correndo, já fico nervoso ali. Imagina os vidros, minha gente, olha os vidros aqui para a criança não passar direto. Mas é curioso, porque qual é a intenção da gente, qual é o objetivo da gente, né? A gente tem uma cultura, um modelo muito voltado para o modelo presencial de trabalho. Então, as pessoas que vão trabalhar na nossa empresa, elas precisam entender que elas vão trabalhar de formato presencial. Tá? Onde a gente interage mais, onde a gente se comunica mais, onde a cultura da gente é muito reforçada no dia a dia da gente. É o nosso modelo. Isso está muito claro. Né? No momento em que o mundo estava ali, levando todo mundo para o home office como se fosse a coisa mais incrível do mundo, fosse a única solução do mundo, a gente estava ali segurando o que a gente acredita. E tá tudo bem, algumas pessoas se identificaram, outras não, e aí foram buscar o seu caminho, né? Aquilo que faz sentido para elas. E aí a gente quer que essas crianças que cheguem ali, elas saibam onde os pais trabalham. Elas entendam o valor, o quanto é poderoso trabalhar. Porque quando o pai e a mãe eles saem de casa para trabalhar, a criança enxerga aquilo como algo negativo. Né? Olha, lá vai o meu pai e minha mãe trabalhar. O trabalho me tira os pais. O trabalho me tira os pais. O trabalho causa essa ausência. O trabalho é fadonho. Meus pais chegam cansados do trabalho. O que é que acontece no trabalho, né? E aí a gente está formando muitas vezes pessoas que enxergam o trabalho de uma forma negativa. Então, por que não trazer essas pessoas para cá, essas crianças para cá? Legal isso. E aí eles vão e conhecem como é o dia a dia dos pais. A nossa empresa tem muita cor, né? Tem paredes coloridas, tem mensagens nas paredes, tem auditório, tem sala de descanso, tem massageador de pé, tem almofada. Nossa, então o trabalho é bom um para eles, bom, não é? Exatamente. Então eles conhecem isso. E foi muito curioso. Eu tô com vontade de ir para lá fazer vamos, massagem. Com certeza, vamos para lá fazer massagem. Teve aí algum dia aí que eu acho que foi Dia das Mulheres, a gente contrata massagista, aí vai a massagista lá para fazer massagem, né? Enfim, é muito legal. E aí eles estavam lá, teve um filhinho lá de uma colaboradora nossa, que ele ficou numa cabinezinha de vidro que a gente tem. Ela colocou ele lá, porque ele é muito sapeca e tudo, ela quis colocar lá pra... E ficou trabalhando com ele ali. Ficou trabalhando com ele ali. Eu passei, achei esquisito, mas assim, cada um tem o seu jeito de ser, tá tudo bem. Quando foi na hora do discurso lá, da nossa ativação, o menino muito danado quis falar. Ele disse, eu quero falar também. Falou aquela coisa. Aí a primeira coisa que ele disse, tio, tá bom, você tá falando muito comigo, viu? E aí logo depois ele disse assim, eu não sabia que a minha mãe trabalhava numa jaula. Por quê? Porque ela colocou ele numa cabine de vidro trancado com ela. Mas foi muito engraçado e ninguém aguentou ali, todo mundo começou a rir, ficou rindo, mas ele adora, ele ficava brincando lá, enfim. E isso é muito legal, né? A gente fazer com que essas pessoas, os filhos delas saibam para onde elas estão indo ali no dia a dia. Entendam o contexto. Isso está dentro da nossa cultura, está dentro do nosso propósito. Tem gente que não quer levar ninguém,
ok. Tem gente que quer levar, eu levo, eu não tenho filhos, eu tenho um filho que é pet, né? Então eu levo o meu cachorrinho também, o Matias, e fica tudo bem. É ótimo, é uma delícia, assim. Isso faz parte da nossa cultura. Tem pessoas que vão achar eleva a que frequência. eleva a frequência, com certeza. Traz absoluta. bem-estar, qualidade de vida, traz segurança, traz verdade. Traz verdade, exatamente. E isso é muito importante. Por quê? Porque o seu time vai passar essa verdade para o cliente. Quem recebe dessa energia? O cliente. Então, vem de você para os seus clientes internos que vão transbordar essa energia para os seus clientes externos. Gente, maravilhoso, maravilhoso, né? Cris, olha só, a gente vai entrar agora no último quadro desse episódio. É um quadro super especial, que é o Desplugando. Olha que já está aqui na nossa tela, Desplugando com Cris Oliveira. O que a gente vai fazer nesse quadro? A gente vai desplugar de trabalho. Esquece trabalho, vamos esquecer tudo e vamos pensar agora na Cris Pessoa, no Fabiano Pessoa, ser humano. Não que a gente possa, não que essa pessoa não esteja no nosso trabalho, ao contrário, né? É todo um universo que a gente está inserido. Mas aqui a gente vai falar sobre questões mais de vida, daquilo que a gente acredita como pessoa. E aí a gente vai colocar algumas cartas agora aqui para você escolher. Isso. Olha! São 10 cartas. Uau! E aí você vai escolher 2 cartas, não é isso, Carlinha? 2 cartas. Cada carta dessa vai trazer uma pergunta para você responder aqui. Uau! De 1 a 10, qual é a primeira carta que você escolhe? 7. 7. Vamos para a carta de número 7. O que te impulsiona, Cris? O crescimento do outro. Eu fico muito feliz, mas é muito feliz mesmo, sabe, Fabiano? Eu ver a minha família crescer, as pessoas que estão conectadas comigo crescer, eu ver as empresas crescer. Isso me alimenta, sabe? Sim. Esse é o meu movimento da vida. Eu ver a pessoa feliz, posicionada, adulta na vida, conquistando. Isso me impulsiona. Isso que é um propósito. É isso que faz eu fazer o que eu faço. É isso que faz eu escolher viver essa jornada, de estar conectada a tantas pessoas. Porque é um movimento muito lindo, sabe? Lindo, Você vê o outro ir para a vida. Eu também. Eu adoro. Nossa, chega a me arrepiar, acredita? Nas mentorias. Eu chego a me arrepiar. Eu digo, meu Deus, tipo, quando vem com um resultado, eu digo, olha só que incrível. Que incrível. Que honra fazer parte dessa história, né? A gente não sente o tempo passar. Não sente. Às vezes eu digo, meu Deus, eu tô atrasado pra outra mentoria. Tchau, olha, tenho que ir. Comigo já acontece. Tô atrasado na outra mentoria. Porque é isso. Tanto que eu boto até um intervalozinho maior, porque eu me empolgo, aí acabo esquecendo. Mas quando eu vejo, né, os resultados, que bonito, Cris. Parabéns. Obrigada. É da minha alma mesmo, sabe, perfeito, Fabiana? Perfeito. Um propósito lindo. Isso me impulsiona mesmo. Que bom. Vamos escolher mais uma carta aqui? Vamos para... Não, o 7 já foi. Vamos pro 10. O 10... Agora, porque agora não tem, agora só tem 9 cartas. Tá, desculpa. Só tem 9 cartas. Nossa, olha para mim, não incluiu, mas não incluiu. Posso escolher novamente o 7 se fosse o caso, né? Mas eu vou escolher uma carta. O 8. O 8, logo o 8. Hoje você é quem desejou ser? Sim. Hoje eu sou eu mesma. Eu fiz um movimento na minha carreira muito profundo, né? Eu cheguei a um nível de hierárquico dentro das empresas de organização, de gerência geral, de diretoria, participando de reuniões com conselhos, decidindo estratégia de mercado. Viajei o Brasil todo. Sim. Meu último desafio foi na região Norte e Nordeste, mas faltava esse movimento que impulsiona a minha vida. Faltava eu fazer do jeito que eu sei fazer o crescimento do outro. Faltava estar no meu lugar de potência. Então, eu desejei ser isso. Eu paguei um preço muito alto por isso, porque eu estava bem estabilizada dentro da minha carreira. E, inclusive, eu lembro que o meu último gestor perguntou assim para mim, você tem certeza que você vai fazer isso? E se isso não der certo, a gente pode não trazer você de volta. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, dentro do meu coração, eu vou fazer dar certo. Vai dar certo. Porque é muito importante você compreender aquele lugar, aquela atmosfera contribuiu demais para quem eu sou hoje. Eu honro demais isso. Eu não seria a Cris que eu sou sem as experiências que eu passei. Foram muitos times de vendas, muitos times comerciais, instituições financeiras. Indiretamente, cheguei a conduzir mais de 40 mil pessoas, com resultados assim de regiões setorizadas, com faturamento de 4 milhões por gerente, de bilhões por empresa.
eu aprendi muito com isso, né? Com certeza. Consegui chegar e dentro desse conceito de mercado, dessa fatia de mercado, de cadeira de mercado, com o meu feminino, sem me corromper, né, em cadeiras maiores, sendo respeitada, né, dentro da minha regionalidade. Então, eu honro muito tudo isso. Mas eu entendi que era hora de ir para o que me movia e para estar mais com a minha família. Eu chego a me emocionar e me arrepiar, porque não fazia sentido eu performar tanto, dar tanto resultado para essas empresas, desenvolver tantas pessoas e não estar desenvolvendo, performando para os meus. Então, hoje eu consigo contribuir com a empresa, com pessoas, com os meus e o mais importante, comigo mesma. Lindo, muito bem. Que bom. Parabéns. É esse movimento. Parabéns. E chegar onde a gente deseja, aquele lugar que a gente almeja, que a Sim. gente quer estar, é muito importante, né? Muito importante. É muito importante, é. Eu comecei minha faculdade de análise, na verdade, de ciências contábeis, querendo ser empresário contábil, né? Mas eu fui trabalhar como CLT. E eu já sabia que aquilo era temporário. Também deixei claro ali, né, para os meus antigos chefes, gestores, que era um momento importante para mim, mas que não seria eterno. E quando eu fui seguir o meu sonho, eu precisei enfrentar algumas dificuldades, abrir mão de algumas coisas, de uma estabilidade, porque era um emprego muito bom, eu aprendi muito ali, sou muito grato também a eles. Mas é aquilo, né? A gente tem que seguir, né, para aquele momento, para aquele lugar que a gente acredita. Recentemente eu estava com meu amigo, né, o Lucas, que as pessoas conhecem como Contador Revoltado, e ele me perguntou assim: você planejou a sua vida? Como foi, né, para chegar até que você planejou? Isso é tema para um outro episódio, claro, mas eu digo que eu planejei. Eu não sabia muito bem, claro, cada coisa que eu iria fazer em determinados momentos e quais eram esses momentos, mas eu sabia o lugar que eu queria estar, o que eu queria alcançar, sabe? Como eu sei o próximo lugar que eu quero estar, hoje eu sei também. E a gente vai planejando e o importante é ir executando. Saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer viver, o que faz sentido pra gente, né? E ser feliz nesse lugar que a gente quer chegar, né? Porque às vezes tem pessoas que chegam num lugar e quando chegam lá, não quero, não é isso. E tá tudo bem. Às vezes a gente acredita que vai ser bom e não é. E tá tudo bem. Mas, no geral, curtir aquelas conquistas, né? Dizer, nossa, que delícia isso aqui. Reconhecer o nosso esforço, nossa coragem de mudança, né? Porque isso que você contou aqui é uma coragem de mudança muito grande. Pessoas fortes são corajosas, audaciosas, né? E a gente precisa validar isso. Né? As nossas conquistas. Parabéns. Sim, gratidão. Foi uma delícia. Parabéns para você episódio, também. Muito obrigado. Foi uma delícia o nosso episódio. Passou rápido, né? Passou rápido. Fiquei aqui olhando e disse, meu Deus, já vai acabar. Como foi rápido. Mas olha, então a gente já promete aqui que a gente vai ter um novo episódio no futuro, tá? Vamos sim. E que o nosso conteúdo exclusivo já está lá na plataforma, ficou maravilhoso, inclusive. Muito obrigado também pela generosidade de trazer um conteúdo tão poderoso, Gratidão. não só aqui para o podcast completo, mas também lá para a plataforma de cursos da gente. E estou feliz também que você vai participar das aulas, que vai ficar tudo lindo também, viu? Também estou muito feliz. Gratidão. Para mim é uma honra, Fabiano, contribuir. Obrigado. E eu conecto muito com você, né? Faz muito sentido quem você é, a verdade que você traz e o comprometimento que você tem com a evolução. E isso me toca profundamente. Que bom. E essas pessoas que estão agora assistindo, que vão assistir, estão recebendo disso, porque eu também recebo muito de você. Então foi um prazer, uma troca maravilhosa, uma conexão gratidão. Maravilhosa. É sim. Gente, olha só, esse episódio tá aqui no YouTube, também vai para o Spotify, para diversas outras plataformas. Tem um material exclusivo lá na nossa plataforma de cursos, a Faz Streaming. Se você não faz parte ainda, vai lá fazer, porque tá poderosíssimo. A nossa entrega lá é gigante. Sabe, um acervo assim quase infinito de conteúdos poderosos
para alavancar as empresas, a vida das pessoas, né? Porque está tudo muito conectado. E eu fico muito feliz de você ter assistido aqui até o final. Indica para outras pessoas esse episódio. Pede para outras pessoas assistirem também, porque eu tenho certeza que a gente precisa criar esse movimento cada vez mais forte de levar mensagens incríveis, bonitas, né, para a vida das pessoas, ok? Se Deus quiser, a gente se encontra em breve em mais um episódio aqui do Papo de Quê. Cris, muito obrigado. Gratidão. E até a próxima, gente. É isso. Energia!